Olá, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos a essa live. Seja bem-vinda. Oi, Fabi, boa noite. Seja bem-vinda. Bem-vindos. Nessa live, vou falar sobre 2 tipos de crenças. Oi, Maria do Carmo, Duca, boa noite, seja bem-vindo. Vou falar de 2 tipos de crenças limitantes. Gente, como é que vocês estão? Rose, boa noite. Já tô vendo meus alunos aí, lindas. Boa noite, boa noite. Como vocês passaram o domingo? Como vocês estão? Como estão o emocional de vocês? Estão me ouvindo bem? O vídeo? Como que tá, gente? O fone tá tudo legal? Como é que está por aí? Quem pode me dar um feedback de como é que está? Tá tudo bem? Vocês estão me vendo direitinho? A internet não estava muito boa aqui, mas agora melhorou, né? Que bom. Eu fiquei muito grata, muito grata. Falei, muito obrigada, meu Deus. Melhorou bastante. Ai, Rô, obrigada. Tá ok, né? O vídeo também. E eu espero que vocês tenham passado... Obrigada, Fabi. Espero que vocês tenham passado um domingo de paz, um domingo abençoado. Um domingo... O domingo é legal, né, gente? Porque ele serve pra gente pensar bastante, né? Porque é o primeiro dia da semana. Então, é normal que a gente reflita ou que a gente, às vezes, fique preocupado com alguma coisa durante a semana. Quando vai anoitecendo, né? Quando o domingo vai assim mesmo indo embora, a psicologia fala, né? Dentro do mundo da psicologia fala que muitas pessoas nesse momento estão baixando a vibração. A psicologia não fala assim, baixando a vibração, né, gente? Eu que tô falando aqui, eles falam que os sentimentos negativos, aí é onde começam a depressão, ela ativa, né, um gatilho de depressão, de tristeza, porque a maioria vai fazer na segunda-feira, vai para um trabalho que não gosta, com pessoas que não gostam, envolvidos em trabalho que não é o seu chamado, que não gosta, e muitas vezes no domingo à noite começa a vir. Inclusive tem até uma síndrome, que eu não lembro agora direito o nome dela, mas é a síndrome do Fantástico, que é aquela música que tinha no Fantástico. Gente, eu sou sincera, eu não sei se tem mais Fantástico, tá? Muitos anos que eu não assisto televisão, principalmente algumas emissoras têm mais de 5 anos mesmo. Então, na época, quando eu estudava psicologia positiva, a gente falava sobre isso. Então, assim, o que é importante você entender, né? Que não importa se você vai fazer alguma coisa que você não gosta essa semana, se você vai para um trabalho que não é o trabalho do seu sonho, se você vai fazer, na verdade, perder o seu tempo em algo que você não gosta, não importa, não foca nisso. Isso não é importante no momento. O que importa, de verdade, é se você está fazendo algo para que isso seja mudado, né? Porque quando a gente fica reclamando, fica triste, fica achando que não é abençoado, enquanto mais a gente foca naquilo que a gente não quer, naquilo que a gente não gosta, na vida que a gente não gosta, mais o que acontece? Mais cresce, né, gente? Mais o foco, ele tem o poder de aumentar, de dar zoom, de crescer. Então, não importa a situação que você está hoje, o que você está preocupado durante essa semana, o que importa é se você está fazendo algo para mudar, algo para a sua vida transformar, né? Porque existe uma ação, gente, existe uma ação. Há uma diferença muito grande daqueles que ficam só visualizando e daqueles que visualizam e vão para a ação. Uma diferença bem gritante, que é resultado, né? Então, é resultado quando a gente vai para ação. Mas quando a gente está direcionado, quando a gente tem o autoconhecimento, ou seja, quando a gente se conhece mesmo, a nossa ação é certeira. O que é uma ação certeira, Ju? Vocês estão vendo que eu já comecei com conteúdo, né? Se preparem que hoje tem conteúdo. Pega o caderninho, anota aí e se prepara. A ação eficiente é quando eu ajo certo, quando eu miro certo, sabe? É aquela flechinha assim no alvo. Essa é a ação eficiente.
Quantas vezes eu fiz tanta coisa, talvez você também fez, agiu, porque se fosse só agir, gente, quanta gente trabalha horas e horas e faz uma coisa e faz outra, 2, 3 empregos, faz renda extra, vende. Se fosse isso, a maioria já teria mudado a vida, mas não é essa ação. É uma ação eficiente, é uma ação certeira, é uma ação que ela vai, pum, no alvo. E para isso tem que ter o autoconhecimento, ok? Pois bem, meus queridos, hoje nós estamos falando sobre os 2 tipos de crenças limitantes. Ju, não acredito, tem mais um tipo de crença. Eu só ouvi falar aqui que existe um tipo de crença limitante, que já é a crença limitante em si. Mas hoje eu tive uma intuição que eu nunca falei com vocês, ou não falei de uma maneira que eu deveria ter falado sobre crenças limitantes, ao outro tipo de crenças limitantes, né? Mas nós vamos falar hoje. Então eu já vou começar com conteúdo de valor. Enquanto isso aí, a única coisa que eu peço para você pode fazer isso. Dá os seus coraçõezinhos aí. Por quê? Porque o Instagram, ele entende que o conteúdo é bom, é relevante e vai mandar para outras pessoas. E também envia para 2 pessoas só. 2 pessoas, tá? Você pode fazer isso por mim. É a única moeda de troca aqui que eu peço para você, enquanto eu te trago um conteúdo de valor, tá bom? Peço a sua atenção também, que tem muito valor para mim. Em primeiro lugar, a sua atenção. E depois compartilhar. Compartilha com 2 pessoas, tá? Então, feito isso, já te agradeço por você compartilhar. Pega o aviãozinho aí, ó, envia para 2 pessoas especiais para você. E dá coraçãozinho enquanto eu vou falando aqui, se você gostar do conteúdo. Então, gente, é o seguinte, 2 tipos de crenças limitantes. Primeiro, vamos fazer um resumão bem rápido sobre o que é crença. O que são crenças, vamos fazer? Né? Gente, crenças, então, é tudo aquilo que eu tenho por verdade. É tudo aquilo que você tem por verdade. São os seus hábitos, os seus paradigmas, né? As suas verdades, os seus pontos de vista, meus pontos de vista. Então, esse é um tipo de crença, de crença, né? Não limitante, de crença. Crença é o quê? Então, crença é isso. Tudo aquilo que nós temos como verdade. Que nós temos assim como nosso ponto de vista e ponto. Entende? Isso é uma crença. Só resumindo bem, isso é crença. Aquilo que a gente tem por verdade, por certo, sabe? Aquilo que a gente acredita. Muitas vezes eu achava, quando eu ouvi falar crença limitante, eu achava que as pessoas estavam falando de questões religiosas. E não. A crença religiosa é uma forma de crença, gente, mas não é só... Quando a gente fala de crenças, não é nesse sentido. É o quê? Meu ponto de vista religioso, meu ponto de vista sobre dinheiro, meu ponto de vista sobre relacionamento, meu ponto de vista sobre corpo, sobre saúde. Então, o quê? Aquilo que eu acredito sobre dinheiro, que eu acredito sobre saúde, que eu acredito sobre relacionamentos, o que eu acredito sobre trabalho. Então, ok? Tá tudo ok até aí, gente? Entenderam, então, o que são crenças? Nossas verdades, hábitos ou paradigmas. Quando você escutar falar, você tem que mudar os seus paradigmas, nada mais são do que mudar as suas crenças, suas verdades. Entendeu? Tá tudo bem até aqui? Quem pode me dar um ok? Entenderam a explicação sobre crença? Bem resumida, só dando uma passada rápida, ok? E o que é então limitante, Ju? Então a própria palavra fala, né, gente? Crença limitante. Ação o quê? Meus pontos de vista que me limita. Minhas verdades, por que eu coloco assim em aspas? Porque são minhas verdades, né? As verdades que me limitam. Então, a crença, as minhas verdades, aquilo que eu tenho como certo, aquilo que eu tenho como hábito, aquilo que eu tenho minha crença mais profunda. Por que crença mais profunda, Ju? Porque são as crenças que estão na nossa mente subconsciente. Eu ia trazer para vocês o livro, ele tá ali, mas se eu tirar meu livro dali vai cair tudo aqui, gente. Mas acho que vocês estão vendo aqui no cantinho ali, do lado do mindset do subconsciente, né? O poder do subconsciente. E as crenças, onde elas estão, onde que elas moram, Ju? Elas moram na nossa mente subconsciente, tá? Por quê? Nós temos uma mente
Nós temos uma mente que ela pode ser subdividida, dividida em duas. Tudo isso é uma maneira de explicar o nosso modo de funcionar, tá? Oi, Lúcia, boa noite. Tá acabando a bateria? Não tem problema. Mas se tivesse um carregador, seria importante. Vamos trazer coisas ao vivo aqui para perguntas. Mas se não pode, assiste depois, tá bom? Mas não deixe de assistir. Essa aula é importantíssima. Então aqui, gente, as nossas verdades. Por que eu coloco aspas? Porque são a minha verdade e a sua verdade, que não são iguais muitas vezes, não são parecidas muitas vezes, elas estão aonde? Onde elas moram? Lá na nossa mente subconsciente, no mais profundo, naquele lugar mais difícil de acessar, aquele lugar que abriu e aos 7 anos, fechou, com 7 anos de idade, fechou a porta do subconsciente. Então, fechou e colocou um guarda nessa porta, que é a mente consciente. A mente consciente é o guarda, que é essa que você está me assistindo, que analisa, que critica, que duvida, essa mente racional. Então, tem um guarda racional na porta da nossa mente subconsciente que foi fechada com 7 anos de idade. Então, você está falando o quê, Ju? Que as minhas crenças sobre dinheiro, as minhas verdades sobre relacionamentos, tudo foi... Eu adquiri até os 7 anos de idade? Também, isso mesmo, até os 7 anos de idade. 7, 8 anos, tá, gente? Onde a nossa mente subconsciente não tinha uma porta, era escancarado, não tinha um guarda que guardava, que a mente subconsciente é como um banco, né? Muito valioso, que tem muitos tesouros lá dentro, mas também tem coisas também que não são legais, tão legais assim. De qualquer forma, a mente subconsciente é sim um grande banco, né? Um grande banco com muitos tesouros. E foi colocado esse guarda aos 7 anos de idade e lacrou. Só que, o que acontece? De vez em quando, esse guarda, que é a mente consciente, que você está aqui me assistindo, me ouvindo, que você está aqui julgando, que você está aqui racionalizando, esse guarda, às vezes, digamos assim, que ele vai dormir, ele vai descansar. Ele vai descansar, né? E aí, nesses momentos em que o guarda vai descansar, a gente consegue acessar o subconsciente e colocar novas crenças. Uau, gente! Nem eu tinha pensado em trazer esse tipo de explicação aqui. Até ficou bem mais fácil, assim. Eu gosto de fazer live, que são as intuições, os insights mesmo que vêm. Eu amo por causa disso. Então, e aí... uma vez que essas verdades profundas estão lá, guardadas pelo guarda, vigiadas pelo guarda, né? O que acontece? Elas estão lá lacradas, a gente leva para a vida toda. Então, se eu tenho uma crença limitante, o que é crença limitante? É uma verdade que me limita a chegar mais longe, a ir para o próximo nível. Há um exemplo que eu vou dar aqui para vocês. Se eu, Juliana, tenho uma crença limitante de que é difícil fazer dinheiro, que dinheiro é algo muito conquistado com muita luta, se eu tenho essa crença, essa verdade, o que vai me limitar essa crença? Nossa, ela vai me limitar a eu ter uma vida de prosperidade, simples assim. Ela vai me limitar, a minha vida vai ser limitada. Então, uma crença que te barra é uma crença que te limita. Se eu, vamos supor de novo, se a Juliana aqui tem uma crença que não existe relacionamento feliz, não existe casamento feliz, com fidelidade, com companheirismo, ok. Essa crença, o que ela vai fazer? Essa crença vai me impedir de viver um relacionamento assim. Porque muita gente vive prosperidade, muita gente vive relacionamentos de companheirismo, de felicidade, de muita cumplicidade. Então, aquela verdade que eu tenho sobre relacionamento, sobre dinheiro, não é uma verdade absoluta, é a minha verdade, né? É a minha verdade. Entendeu, gente? Então, e essa minha verdade, ela me limita a ir para o próximo nível, a ir para o nível que eu quero ir. Eu quero viver prosperidade, mas não dá, por conta da minha crença
dessa crença limitante. E tem crença, agora vamos lá agora para os dois tipos de crenças limitantes, ok? Anotem aí, por favor, gente, anotem aí. Dois tipos de crenças limitantes. Qual é a primeira crença limitante? O primeiro tipo de crença limitante, qual que é? O primeiro tipo de crença limitante é a minha crença pessoal, minha crença limitante pessoal. Qual que é um tipo de crença limitante pessoal? É aquela que eu adquiri de acordo com o meu ambiente, de acordo com a família que eu vivi, de acordo com o que eu escutei, com o que eu ouvi, com o que eu acessei até na minha vida, através dos meus familiares, através dos meus amigos, através de quem cuidou de mim, através dos meus professores, de líderes religiosos. Então, essas crenças são pessoais. Um exemplo de crença pessoal. Eu cresci vendo meu pai, um exemplo, tá, gente? É só um exemplo, não foi isso, tá, que aconteceu, mas é um exemplo. Eu cresci vendo meu pai tendo que trabalhar muito, suado, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro suficiente. Vamos supor que eu sempre via, é uma questão visual, estava sempre vendo meu pai preocupado com dinheiro, meu pai brigando com a minha mãe por dinheiro, o meu pai reclamando que as coisas estavam caras. O que acontecia? Essa é uma crença pessoal. Eu cresço com uma crença pessoal que é difícil fazer dinheiro, que o dinheiro traz discórdia para a família. Então, e essa geração, isso mesmo, Lúcia, essa geração, boa noite, seja bem-vinda, Edinalva. Essa crença, ela pode passar de geração em geração. Isso, muito obrigada, Lúcia, isso mesmo. São crenças pessoais, familiares, pessoais, nossas, do nosso ambiente, que nós vivemos, que nós, sabe, tudo que nós passamos. Entenderam até aqui? A crença pessoal, dois tipos de crenças. A crença pessoal e agora nós vamos falar de um outro tipo de crença, gente. Que eu acredito que eu falei pouco aqui em live, mas observa essa crença que ela é muito importante. Que crença que é essa? A crença limitante coletiva. A crença limitante coletiva. A crença limitante que está aí, ó, no ar. A crença do coletivo. A crença do coletivo. O que é isso, Ju? É aquela crença que é do geral, da geral. Geral acredita nessa crença limitante. E o que acontece com uma crença que ela é geral, que ela é, sabe, uma crença do inconsciente coletivo, uma crença limitante coletiva? É uma crença muito mais forte e, podemos dizer assim, muito mais limitante que as crenças pessoais. Se essa crença do coletivo, ela afirma mais ainda a minha crença pessoal, gente, o que acontece? Vira uma crença limitante, sim, ao quadrado. Calma aí que eu vou te explicar um pouquinho para você entender melhor. Crença limitante coletiva, que é o nosso segundo tipo de crença. Crença limitante coletiva é aquela que geral acredita. Ok? Até aqui vocês entenderam, certo? Ju, agora me dá um exemplo de crença limitante que você falou aí que geral acredita. Me dá um exemplo, né? Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês. Dinheiro não dá em árvore. Boa noite, seja bem-vinda. Dinheiro não dá em árvore. É uma crença limitante coletiva. É uma crença limitante coletiva. Outra que eu anotei para não perder para vocês. Dinheiro é sujo. É uma crença limitante coletiva. Acho que você está começando a entender o que eu estou te trazendo aqui da crença coletiva. Vê se você lembra de alguma aí. Eu anotei algumas aqui para passar para vocês. Olha, Papai do Céu castiga. Deus vai te castigar. Deus não gosta de criança que faz isso. Crença limitante coletiva. E essa crença que Papai do Céu vai castigar, gente,
Isso é uma crença tão perigosa que faz com que a gente cresça com medo. Quando a gente vibra no medo, o medo ele acua. E não só acua o ser humano. O medo, ele joga, ele enterra todos os nossos talentos e os nossos dons e toda a nossa potência que a gente veio para representar aqui na Terra. Por isso que várias religiões usam do medo para paralisar as pessoas. Por isso, gente, é proposital. É proposital. Sabe, é triste isso, mas é proposital. Tem muitas pessoas aí que estão falando sobre o castigo, sobre a ira, sobre a fúria, né? E tá trazendo medo. Medo. Tem outros que têm tanto medo que frequentam as suas religiões por medo de ir pro inferno, por medo de ser castigado por Deus. Por quê? Quando era pequenininha, escutou, não faz isso porque o Papai do Céu vai te castigar. Deus não gosta de criança assim. Vai te castigar. Olha só, a Lúcia trouxe aqui uma crença coletiva geral também. Gratidão, Lúcia. É mais fácil um elefante entrar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu. É um camelo que eles falam, né? Que está até na Bíblia. É mais fácil ela colocou um elefante, mas é um camelo entrar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Sim, essa é uma crença limitante coletiva, porque inclusive está na Bíblia, né, gente? Só que esqueceram de colocar história por trás disso. O buraco da agulha era uma porta que para entrar nas cidades eram reforçados de muralhas, porque tinham guerras naquela época, né? Em determinado horário, eles faziam o quê? Eles fechavam a porta maior e só podia passar pelas portinhas pequenas, que chamavam o quê? Buraco da agulha. E não é esse buraco da agulha que você costura, que a gente conhece, não. Era agulha. Lá, a agulha era aquela porta menor, e onde os camelos, como eles serviam de veículos de transporte, veículos de carregar as coisas, eles tinham que fazer o quê? Olha, agora já fechou a porta grande, você precisa só dar para passar pela porta da agulha, que era chamada, né, porta da agulha. E aí o camelo vai ter que descarregar todo o camelo para passar ali na porta da agulha. Isso tem muito a ver com desapego, não com crença de riqueza, gente. Não é com crença de riqueza. Com crença, não, isso não tem nada. Mas infelizmente usaram isso e colocaram o quê? Essa crença limitante em nós. Entendeu? Então, o que acontece? Olha, a Duca trouxe outra, tem que trabalhar duro, dinheiro não cai do céu. Crença limitante coletiva. Essas crenças limitantes, sabe uma outra crença? Eu vou trazer, vamos sair agora de dinheiro vamos sair, né, de crença limitante de dinheiro, crença limitante religiosa. Vamos falar uma crença aqui, gente, que ela é muito forte. Que o menino, né, a criança do sexo masculino cresce. Ah, menino não chora. Olha, seja forte, menino não chora. Homem não chora. O que acontece? Muitos homens aí sufocados, porque chorar faz parte, é uma maneira de nós seres humanos funcionar. Chorar faz parte da nossa reação emocional. Faz parte. E o que acontece? Muitos homens estão presos, estão, sufocados com sentimentos. E, gente, eu conheci um que não chorava. De verdade, não chorava. Eu achava até estranho. Mas por quê? Porque tinha aquela coisa do pai falando que era machão. Tem que ser homem, não chora, homem não sei o quê. Como assim não chora? Deus fez a gente para chorar. Ou de felicidade, ou de tristeza. Os sentimentos são os nossos GPS. A gente veio com os sentimentos instalados em nós. São os nossos aplicativos. E faz parte. Então o homem ele tem muito problema com isso. A mulher não. A mulher já fala dos sentimentos dela. Liga para amiga. Já se abre. Já fala. O homem é muito difícil. Então é uma crença coletiva. E o homem, a maioria, o que faz? Vai afogar sentimentos que estão aí escondidos, que estão aí sufocados em álcool, em droga, em vícios de sexo. Eu não estou dizendo que isso é uma maioria ou que isso é regra, mas isso acontece muito. Outra crença em relação a meninas, sabe? A menina tem que ser comportada. Menina tem que ser comportada. Menina não pode ficar de perna aberta. Fecha a perna, menina. Olha, menina não pode, menina tem que ser... Aí o que aconteceu? O que aconteceu com o inconsciente coletivo? A mulher
Primeiro, a mulher não pode nem se... Boa noite, Rê, seja bem-vinda, amiga. A mulher não pode se expressar, né? A mulher não pode... Ela tem que ficar tomando cuidado até com a maneira que ela senta. Fecha a perna, menina. Ai, Ju, mas você tá falando então que a menina pode ser de qualquer jeito andar? Não, gente, não é isso. Eu tô trazendo para vocês crença limitante coletiva. E a mulher foi criada assim. Olha, você não pode, o menino era bonitinho beijar a menina, mas se a menina beijasse, nossa, já vai dar o que não presta. Entende, gente? Se a menina... Então, assim, nós mulheres fomos sufocadas pela crença limitante coletiva. Lembra? Quem chegou agora, seja bem-vinda, Janine, bem-vinda. Lembra vocês que eu estou iniciando o quê? 2 tipos de crenças limitantes. Primeira crença limitante, a crença pessoal, que é nossa, familiar, que vem de família, que vem de geração, que vem do nosso ambiente. Segunda crença limitante coletiva, que é aquilo que geral acredita. Que geral acredita ser verdade. Entende? Olha o que a Rô falou. A Bíblia fala que Jesus Cristo chorou quando soube da morte de Lázaro. Sim, olha só que lindo que você trouxe aqui. E os homens, o próprio Jesus, o mestre, nosso mestre querido, amado Jesus Cristo, chorou. Então o que? Ele expressava os sentimentos dele. Os nossos sentimentos são feitos para ser expressos, gente, não é de guardar. E a mulher, a crença limitante do homem não chora e cresce cheio de problema emocional, porque não sabe expressar. Expressar, chorar para ele mexe com a masculinidade dele. E aí o que vai acontecer? Ele vai somatizar isso em outras coisas, em vícios. E a mulher também. A mulher, toda essa coisa de ser recatada disso, daquilo, o que acontece? A maioria das mulheres tem problemas sexuais, problemas de se autoconhecer, de conhecer o próprio corpo. Crença limitante coletiva. Vocês entenderam muito bem a diferença? Quem chegou aqui depois, quem chegou agora, depois escuta, depois veja essa live com calma, para vocês entenderem que eu já entrei cheia de conteúdo hoje, tá? Já entrei cheia de conteúdo hoje. Mas eu não tô aqui, gente, para falar, para vir aqui só depositar um monte de crenças, dos 2 tipos de crenças limitantes e ponto, chegar e entregar esse monte de informação para vocês sem dar uma solução, sem dar uma saída para vocês. Para tudo tem uma saída. Lembra que eu falei com vocês, gente, que as nossas crenças, elas podem ter vindo de infância. Elas podem ter vindo dos nossos familiares, pode ter vindo de líderes religiosos, de quem cuidou da gente, do coletivo inconsciente, né? Elas podem ter vindo, sim. Mas como que eu faço, Ju, então, para me livrar dessas crenças? Uma vez que você falou que muitas delas estão instaladas no subconsciente e eu não consigo acessar facilmente esse subconsciente. Como é que eu faço, Ju, para me livrar da crença limitante pessoal e da crença limitante coletiva? Gente, a mesma forma, a gente se livra delas da mesma forma, tá? Eu só trouxe esse conhecimento, essa informação para vocês da crença limitante coletiva, porque eu falei pouco aqui na live, eu falei pouco sobre isso, mas é importante. Vigia, presta muita atenção nas crenças coletivas que são colocadas, que são faladas, né? Nós falamos algumas aqui. Presta muita atenção. Então, são crenças que elas são limitantes ao quadrado. Por quê? Porque todo o coletivo, e até de forma inconsciente, acredita nisso. Vocês sabiam que essa questão de falar dinheiro é sujo é uma crença, sim, consciente, coletiva, inconsciente? Olha como a gente tem que trabalhar isso. E agora, nesse momento, eu vou trazer para você algumas formas que você pode estar trabalhando para que você realmente enfraqueça essas crenças, né? Eu falo assim, como eliminar essas crenças é uma maneira de falar, porque nós não tiramos nenhuma crença do nosso subconsciente. Nós não tiramos nós não apagamos, não limpamos, não, gente. Sabe, tem muita gente que fala aí, eu acredito que ou não sabe o que está falando, ou realmente não tem noção, né? Consciência mesmo, é o nível de consciência, de falar, vamos apagar
essas crenças, vamos tirar. Na verdade, gente, o doutor Augusto Cury, o psiquiatra, ele fala que tudo é registrado no nosso arquivo e que ele colocou o nome lá de fenômeno RAM, né? É o registro automático da memória. E nós somos um computador Mega Blaster Power, tá tudo registrado. Não tem como eu chegar lá e, olha, agora esse arquivo aqui de dinheiro é sujo, eu vou apagar isso agora. Não tem, gente. Se fosse assim, né? Mas não é difícil também, não é difícil. E agora, nesse momento, eu vou estar trazendo para vocês a informação de como que a gente vai enfraquecer essas crenças. Enfraquecer, sim. Deixar elas com a voz baixa. Deixar essas crenças tão imperceptíveis, tão frágeis, tão fracas, que elas não vão mais te limitar. Vocês entenderam onde está o segredo? Elas vão ficar tão fracas, elas vão ficar tão com a voz tão pequena e tão baixa, que elas não vão mais ser capazes de limitar você, de fazer com que você dê o próximo passo. Tem uma música do Jota Quest que eu gosto muito, que ela fala assim, né? Ei, dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. O que acontece? A dor, o medo, ele não escuta mais. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Uma forma de você não escutar. Tá tão baixinha, tá tão fraquinha, que quando aquela crença tentar vir na sua mente, você não vai mais escutar. Você não vai mais escutar essas dores. Você não vai mais escutar esses medos. Você não vai mais escutar essas inseguranças. Você não vai mais escutar isso que está te travando você ir para o próximo nível. E qual é o primeiro passo que você precisa tomar? O primeiro passo. Eu trouxe aqui até esse livro para vocês verem. Gente, esse livro aqui, ó, O Poder da Ação, do Paulo Vieira. O Paulo Vieira, ele é o proprietário da Febracis. Não sei quem conhece, alguém de vocês conhece a faculdade Febracis? Eles estão até, inclusive, com uma unidade na Califórnia, se eu não me engano. Eles estão muito grandes, essa faculdade de desenvolvimento pessoal. Gente, os melhores professores de neurociência, os melhores professores de psicologia positiva, os melhores professores estão lá. Olha, Rô, você tem... gente, pensem em alunos que tem a mente expandida, assim, que o universo me traz. Que o universo me traz pessoas. É claro, né, gente? É frequência. Eu atraio pessoas iguais a mim. Você me atraiu. Nós gostamos de estudar, gostamos de nos desenvolver, né? Mas você vai falar, Ju, eu não gosto de livro, então eu caí de paraquedas aqui. Não, você não caiu. Você tá vibrando na mesma frequência de querer mudar, querer se expandir a mente, se autoconhecer. Então, olha aqui, gente, ó. O Paulo Vieira, gente, ele é fantástico. Eu estudei psicologia positiva com eles e estudo neurociência também com eles, além do Dr. Rodrigo Dantas. Estudo com eles, né, com a Febracis. E eu quis trazer aqui para vocês porque o primeiro passo tá aqui nesse livro que eu aprendi com ele. O primeiro passo para você realmente, enfraquecer, para que você enfraqueça essas crenças limitantes é o quê? Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Por que eu trouxe esse livro? Porque é esse aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Capítulo 3, Autorresponsabilidade. Olha esse livro aqui, ó. Não sei se vocês vão entender. Eu coloquei o meu nome, novembro de 2016. Ó, meu nome aqui. Eu coloquei nesse livro. Foi o primeiro livro físico que eu comprei de desenvolvimento humano, mas o meu primeiro livro que eu tive, que eu imprimi, foi A Ciência para Ficar Rica, eu já falei para vocês, mas esse foi o meu primeiro livro físico, que eu comprei ele em 3 vezes, tá? Comprei no cartão de crédito em 3 vezes, porque eu não tinha dinheiro para comprar isso daqui à vista, eu acho que não era R$29, gente, de verdade, era R$29 na época, e eu anotei uma frase aqui, que eu não sabia o quão relevante essa frase é. Eu anotei porque está no livro, está escrito assim, ó. O que eu ainda não tenho é porque eu não sei, porque se eu soubesse, eu já teria. Por isso eu busco saber. Isso aqui está no livro, tá? Dele. E essa frase é impactante. O que eu não tenho ainda é porque eu não sei como ter.
Eu não sei como fazer, eu não sei como acessar. Então, se você ainda está vivendo na crença limitante, é porque você ainda não aprendeu e você está aqui comigo aprendendo a fazer isso, aprendendo, porque esse livro ensina que se eu soubesse, eu já teria mudado a minha realidade. Então, o que você está fazendo aqui comigo? É isso que você está fazendo, aprendendo a criar crenças fortalecedoras, crenças positivas, para quê? Para que diminuir essas crenças limitantes. O primeiro passo, autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade, Ju? Depois eu vou ler aqui uma parte do livro que eu separei. O que é autorresponsabilidade? É chamar para você a responsabilidade dessas crenças limitantes. A responsabilidade. Aí você vai falar, mas Ju, como assim responsável? Eu estou falando de responsabilidade, gente. Eu não estou falando de culpa. Muita gente fala, você é o culpado, você está nessa vida. Até o próprio Paulo Vieira, ele tem uma linguagem assim, mas depois ele explica melhor. O que é? Muita gente fala, você que é o culpado, essa vida, sabe, desculpa da palavra, mas essa vida de merda, essa vida não sei o que, você é o culpado. Eu prefiro colocar que você é o responsável. Você é o responsável. Então, o primeiro passo que você precisa entender e tomar é o quê? Autorresponsabilidade. Escreve para mim aqui nos comentários, por favor. Autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? Eu admito, eu entendo, eu sei que essa vida que eu estou vivendo agora, de alguma forma, eu criei isso, né? Com a minha responsabilidade. Com a minha participação eu criei isso. Sabe por quê, gente? Enquanto a gente não fizer isso, não entender a autorresponsabilidade, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai ficar culpando os nossos pais. Obrigada, Rê, isso mesmo. Obrigada por escrever. Autorresponsabilidade é o primeiro passo. Eu vou culpar a igreja. A igreja. Porque eles que me ensinaram crença limitante sobre dinheiro. Não, foi você que não foi procurar maiores informações. Fui eu que falei amém para tudo. Fui eu que não pesquisei mesmo. Mas então eles que são culpados, Ju. Eles estão simplesmente o quê? Replicando o que eles aprenderam com os pais, que aprenderam com os outros pais, que aprenderam sem questionar. Sem questionar. Então, você não tem como. Gratidão, Sandra. Autorresponsabilidade. Só tem poder na vida quem tem autorresponsabilidade. Gratidão, Raimonde. Muito obrigada. Só tem poder quem tem autorresponsabilidade. Poder de mudar a vida, poder de transformar, poder realmente de enfraquecer as crenças, sabe? De tirar essas crenças limitantes da frente, de tirar elas de linha de frente, tirar da sua vida. Autorresponsabilidade. Muita gente está culpando os pais porque é pobre. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Quem está no curso 21 dias para mentalidade de riqueza comigo, já aprendeu lá que tem 17 arquivos, que é baseado no livro Os Segredos da Mente Milionária. O T. Harv Eker, ele trouxe 17 arquivos de riqueza ali. O primeiro arquivo que ele fala é o quê? Não existem vítimas verdadeiramente ricas. O que ele está dizendo? Não existe pessoas que são ricas, prósperas, que se vitimizam, não. Elas chamam para si a responsabilidade. Porque isso é uma maneira de você não agir, de você ficar culpando o outro, culpando os pais. Tem gente que fala que é pobre por causa dos pais. Não. Se a pobreza está na sua vida é porque você não soube. O seu nível de consciência te trouxe até aqui. Porque você não quis mudar, você não procurou meios de mudar. Você não se autoconheceu. Gente, não existe mudança verdadeiramente sem autoconhecimento. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui muito séria. Muito séria. Tudo que você for fazer para que você tenha êxito, para que você seja abundante, bem-sucedido, precisa ter algo, autoconhecimento, conhecer a si próprio, conhecer você, como você funciona, como é o processo de pensamento, qual é a origem das suas crenças. Quem tá no curso, gente, por falar nisso, agora eu vou falar de mim. Peraí um pouquinho agora, que eu já ia falando que vocês veem que eu já ia esquecendo de falar do meu curso, do curso da Lei da Atração. Tem muita gente que eu tô vendo aqui que já entrou no curso comigo, que eu abri uma oferta especial, gente, de verdade. Um curso com tamanha conteúdo de qualidade daqueles
Quem está fazendo pode falar alguma coisa aí. Eu estou ensinando sobre a forma de pensar, não é só a lei da atração. Muita gente quer só aprender lei da atração, aprender técnica. Você precisa entender como funciona a sua mente. Por que você acredita nisso? Por que você está nessa crença limitante? E lá no curso, a primeira fase do curso é isso. É você conhecer, se autoconhecer. Por que você é programado, qual a origem dos pensamentos, o que é a fórmula da criação da realidade. Se você achar que é o seu momento, você aí no link da bio, você clica e tá lá, curso Atração Consciente. Eu vou até falar aqui para vocês o valor que eu disponibilizei esse curso só para essa semana, para o pessoal que vai querer mesmo fazer a lei da atração, a verdadeira lei da atração. Não é uma lei da atração fantasiosa, tanto que o curso tem 2 fases. Primeira fase é autoconhecimento. Autoconhecimento, saber a origem dos seus pensamentos, a origem dos seus programas mentais. Depois que você vai por 3 passos da fórmula da criação consciente, para você aprender a criar o que você quiser. De verdade, gente, de verdade, não paga um lanche. Eu fui hoje e com meu filho, levei ele na Burger King, que ele comeu Burger King, eu não gosto muito, eu comi lá minha batata com picanha, que eu adoro, até coloquei uma foto, eu amo, e o lanche dele ficou, acho que foi R$37, só do meu filho. Então o curso tá menos do que esse lanche, gente, de verdade. Eu disponibilizei para quem, assim, tem gente que eu entrei em abril, eu tive uma intuição, um sonho que era para disponibilizar para o maior número de pessoas. De verdade, mas é só quem está comprometido. Se você quiser achar que é o seu momento, clica no link azul lá e entre e você vai ver. Depois que acabar a live, tá? Agora não, depois que acabar a live, tá bom? Então é o seguinte, gente, o que acontece? Vamos lá, vamos voltar aqui? Autorresponsabilidade, tá? Enquanto você não entender que é você que é o criador, não tô te culpando, tô te responsabilizando, entendendo que é você quem tá. Porque se não fosse você, se fosse Deus, tem muita gente que culpa Deus. Como é culpar Deus? Ah, se Deus quiser. Isso é uma forma de culpar Deus. Isso é uma forma de deixar estar nas mãos de Deus. Verdade, está nas mãos de Deus? Verdade. Deus já fez a parte dele. Você está co-criando a sua vida. Por que é co-criando? Vou dar um exemplo, tá, gente? Para você entender agora de uma vez por todas o que é co-criador. Vamos supor que o Paulo Vieira escreveu esse livro aqui e eu também escrevi com ele alguns capítulos. O que estaria aqui? Não estaria só Paulo Vieira. Estaria Paulo Vieira e Juliana Medeiros, co-autores do livro. Eles criaram um livro junto. Um exemplo. Isso que é co-criador. Co-criador. Deus, cada criador tem a sua parte na criação, ok? Ó, Paulo Vieira escreveu um tanto e eu teria escrito outro tanto. Cada co-criador tem a sua parte na criação. Você e Deus estão criando a vida juntos. Concordam comigo? Você é o co-criador. Você e o criador de todas as coisas estão criando a sua vida. Qual é a parte do criador? Te deu inteligência, te deu oportunidade, infinitas possibilidades, te deu capacidade de você pensar deliberadamente, ou seja, pensar conscientemente, escolher o que você quer, te deu capacidade de você cognitiva, que é discernir o que é certo e o que não é. Por mais que você venha falar para mim, Ju, mas eu não tinha conhecimento disso ou daquilo, não. Mas o conhecimento básico entre o bem e o mal, todos nós já temos. Então, essa é a parte do Criador de todas as coisas. Inclusive, a parte de fazer o quê? Milagres. Quando você faz a sua parte, o Criador, ele ativa o milagre. Por quê? Co-criador, estamos criando com Deus. Mas cadê a nossa parte? De ir, de pôr os pés no caminho, mesmo que não tenha chão. Quando a gente põe o pé, o Criador vem e coloca o chão. Cadê a nossa parte de fazer, de levantar da cadeira, de levantar o nosso corpo e fazer as coisas? Cadê a nossa parte? Aí a gente fica falando, se for da vontade de Deus. Não, gente, é isso que é autorresponsabilidade. Tudo bem, meus pais... Teve alguém que falou que subiu, ocupava meu pai, né? Às vezes é uma culpa emocional, tá mergulhado na depressão, mas cada um está criando a sua própria vida. Cada um, os seus filhos estão criando a vida deles. Ninguém vai criar por ninguém. Nós viemos aqui co-criar com Deus somente a nossa vida. Deus já fez a parte dele, deixou tudo disponível para nós, um universo abundante, um universo
próspero, cheio de infinitas possibilidades, mas nós estamos, em vez de fazer a nossa parte e acreditar que nascemos para prosperidade, para vencer, para ter uma vida em abundância, para ter relacionamentos felizes, não, a gente fica enchendo a nossa mente de programação negativa, enchendo a nossa mente falando mal dos outros, enchendo a nossa mente julgando as pessoas, apontando, sabe, colocando um monte de defeito, falando mal do outro. Como que eu vou atrair coisas boas se o meu sinal eletro e magnético é um sinal negativo? Como que eu vou atrair coisas boas? Não tem como. Então, quando você chamar a autorresponsabilidade para você, tudo bem. Meu pai e minha mãe não conseguiram vencer na vida. Eles são pobres, mas eu não vou culpar porque eu tenho a capacidade de refazer isso, de reconstruir uma nova história e colocar minha família e viver uma história de abundância a partir de mim. Ah, não, porque eu perdi tantos anos. Eu comecei, gente, a julgar a igreja por conta disso, porque eu passei 15 anos dentro da igreja, ouvindo, vivendo sobre medo, sobre julgo, sobre que quando eu desenvolvi, quando eu me autoconheci, reprogramei a minha mente, a primeira coisa foi culpar a igreja, mas a igreja não tinha culpa nenhuma, porque as pessoas que estão lá estão simplesmente replicando o que elas ouviram também. Elas estão simplesmente replicando, elas não estão procurando saber se é verdade. Então, eu aprendi com o Dr. Augusto Cury e vou trazer isso para vocês. Aplique a técnica DCD. Duvide, critique, determine. Duvide que você vai ter que viver uma vida de escravidão financeira conforme seus pais. Duvide que você não possa ter um casamento feliz. Duvide. E depois critica. Fala, não, sabe, isso é saudável. E depois determina, DCD. Enquanto você não duvidar, enquanto você não criticar, enquanto você não determinar uma vida diferente, não vai sair do lugar. Então, o poder da autorresponsabilidade é quando você chama para você. Ok, Deus está comigo, o Criador está comigo, o universo está sempre dizendo sim, então eu vou fazer melhor as minhas escolhas. Eu vou entrar e vou abençoar as pessoas e vou amar e vou emanar amor. Já que eu fui feito um ser que está todo o tempo atraindo, que você não precisa ativar a lei da atração nenhuma, tá? A lei da atração já está agindo na sua vida. É uma lei universal. E é um nome que colocaram. Na verdade, é uma questão muito mais física e química do que uma questão do nome de lei da atração. Mas é o que acontece. Você está o tempo todo atraindo. Você é o ponto de atração. Quando você entende isso, ok. Ah, o ponto de atração não são meus pais, não é minha mãe, não é então meus filhos. O ponto de atração não é meu patrão, não. O ponto de atração é você. Então, você vai o quê? Chamar a responsabilidade para você. A partir de hoje, eu vou entender que sou eu que estou criando. Então, eu vou tomar uma posição. Sou eu. A partir desse momento, você começa a criar uma energia de criação diferente. Uma energia de outras possibilidades, de criar novas coisas. Entendeu, gente? Vamos dar um exemplo para você. Olha que legal, até deixei aqui. Eu deixei aqui. Vocês viram que aqui, 2016, que eu coloquei o nome aqui no livro. Eu comecei a estudar sobre reprogramação da mente. Eu tive um chamado muito forte, espiritual. Para isso, demorei para aceitar, porém eu fui. E olha só que eu vou trazer para vocês. Eu já era advogada, minha carteirinha, gente, da OAB. Olha o meu cabelo, curtinho. Minha carteirinha, essa expedição aqui em 2009, já era a segunda já. Eu tinha já quando eu comecei a estudar reprogramação da mente, eu tinha mais de 10 anos em formação em direito. Eu tinha mais de 10 anos sendo advogada e vivia uma vida financeira escassa. E vivia uma limitação financeira. Vocês entendem que não é uma questão de vocês ter ou não ter formação, ter quantas pessoas formadas você conhece que está hoje vivendo situação difícil. É uma questão da mente, é mentalidade. É mentalidade. Nessa época, a minha vida não só financeira, tudo estava um caos. Tudo estava um caos. Porque se uma área não está bem, a outra também, ela tende a não estar. Porque eu carregava uma mágoa muito grande. Eu vivia uma pessoa com muito ressentimento. E o que eu estava no meu campo vibracional? Ressentimento. E a minha mágoa, eu tinha muita questão com a minha mãe.
Quem é meu aluno sabe, conhece da minha história. Então, principalmente com a mãe, que tem tudo a ver com prosperidade. Olha só, quando eu fui para o autoconhecimento, eu descobri isso. Eu descobri que eu estava mergulhada naquela mágoa e estava tudo travando, principalmente a minha vida financeira. Eu estava oferecendo uma vida difícil para os meus filhos porque eu carregava essa mágoa. Não, porque é culpa da minha mãe. A minha mãe tem que pagar por isso. Olha só, gente, à medida que você medir, você também vai ser medido. Mas você vai falar, mas Ju, mas e a pessoa que me fez mal? Ela fez um mal aos teus olhos, sob as tuas lentes, mas e sob as lentes dela? E sob os olhos dela? E sob o nível de consciência dela? A mágoa, ela só faz mal para quem porta ela, ao portador. É um cheque ao portador. A mágoa é um cheque ao portador e ela vai te prender na escassez financeira, vai deixar todos os seus filhos, a sua família, toda a próxima geração possivelmente presa numa escassez financeira. Então, será que você está disposto a entender que o perdão faz parte do processo de autoconhecimento? Do processo de prosperidade? Enquanto ficar culpando um, culpando o outro, Deus, culpando os pais, culpando o líder religioso, culpando o patrão, você está tirando o seu poder de responsabilidade. E aqui, eu vou ler agora para vocês, tá? Que a autorresponsabilidade, vou ler aqui para vocês nesse livro rapidinho, uma parte aqui, que é o início desse capítulo. Presta bem atenção aqui, que importante, gente. E depois a gente já vai para outra forma, tá? Ó, autorresponsabilidade. Aqui, ó, esse livro, para quem não viu, autorresponsabilidade. Você é o único responsável pela vida que tem levado. Você está onde se colocou. A vida que você tem levado é absolutamente mérito seu. Seja pelas suas ações conscientes ou inconscientes. Pela qualidade de seus pensamentos, seus comportamentos e suas palavras. Por mais doloroso que seja, foi você que levou a sua vida ao ponto que está hoje. Sendo assim, só você pode mudar essa circunstância. Vocês viram que legal, gente? Que interessante. O que o Paulo Vieira ele fala aqui é absolutamente mérito seu, de forma consciente ou inconsciente. Talvez você trouxe uma vida, escassa, de forma inconsciente você criou isso. Eu tenho certeza que ninguém em sã consciência vai querer ter uma vida de dificuldade, de briga, de discórdia, de escassez. Ninguém, gente, de família dividida, não. Mas de forma inconsciente você criou. Então, como seria você hoje tomar uma posição e, ok, já que de alguma forma eu criei isso, eu trouxe isso para minha vida, então eu vou chamar a responsabilidade da vida, eu vou aceitar, acolher o que eu fiz, foi com o nível de consciência que eu tinha e agora eu escolho diferente. É o poder da escolha. E o Criador macro está aguardando você tomar essa escolha, porque é essa atitude que ele quer que você tenha, porque aí sim vocês estão co-criando junto. Porque o que ele fala? Você acha de verdade que existe pessoas aqui que estão destinadas a sofrer e outras para não sofrer? Gente, isso não tem cabimento, não tem qualquer inteligência humana e nem inteligência, sabe, por menor que seja o nível de consciência, a gente precisa entender isso. Como que Deus iria fazer um ser humano para escolher uns para abençoar e outros para não abençoar? Pelo amor de Deus, abre a mente. Tem alguma coisa que está errada com o ser humano. É o sistema de crença. Se o seu sistema de crença for negativo quanto a dinheiro, quanto a relacionamento, quanto a corpo, quanto a saúde, quanto a emprego, quanto a vida profissional, nem Deus vai mudar a sua vida. Por mais que você ore, chore, clame, faça jejum, clamor, faça campanha, abre a mente. Sabe por quê? Porque Ele respeita o seu lado de criação, de cocriação. Se não fosse assim, vem aqui comigo agora, bem pertinho. Deus responderia a maioria das orações. Por que será que Deus parece que Deus não responde? Você nunca pensou nisso? Nunca pensou? Ou você acha lá no fundinho, que ele tem preferência por algumas pessoas? Não tem. Ele não tem preferência mesmo por ninguém.
Deus não faz preferência por ninguém. É o meu sistema de crença, é o seu sistema de crença que está fazendo com que você leve essa vida. Então, assim, sim, Edinalva, ninguém foi destinado para o sofrimento, ao contrário. Tem uma passagem na Bíblia que eu amo, principalmente que eu estudo sobre pensamentos agora, e tudo linka. Eu agradeço a Deus por ter passado mais de 15 anos dentro do sistema religioso, porque eu estudei a fundo, eu fiz teologia também, e isso me deu uma base muito grande. Quando lá, numa certa passagem, fala, olha, o pensamento de vocês são pequenos, vocês têm pensamento baixo, o meu pensamento é alto, o que eu penso sobre vocês é pensamento alto, é grande, vocês pensam pequeno sobre vocês mesmos. Aí ele segue falando assim, eu é que sei o pensamento que eu tenho sobre vós, são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Olha, o Criador falando de pensamentos. Fora em outra passagem que fala que o homem é aquilo que ele pensa que ele é em seu coração. Olha o poder do pensamento. Está sempre falando do pensamento, sempre falando. Mas você ouviu não sei quem dizer que não, Deus pensa mal, que vai te castigar, vai te levar para o inferno, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Você nem pesquisou, você nem estudou e falou amém. Duvida, critica, determina que a sua vida pode ser diferente. Enquanto você falar amém, não fala nem amém para o que eu estou falando aqui. Vai estudar. Vou ver o que a Juliana está falando. Faz que nem eu fiz. Gente, estou com tanto calor. Olha só, estou até suando aqui. Que nem eu fiz. Às vezes eu fiquei muito tempo, porque eu fiquei 2 anos estudando reprogramação da mente, física quântica, lei da atração, só duvidando. Não é isso, não é verdade. Caí dentro da programação neurolinguística, fui entender o funcionamento do cérebro, fui entender que existem crenças que estão aqui enraizadas na nossa mente. Enquanto a gente não mudar essas crenças, a nossa realidade não vai mudar. Então, primeiro, autorresponsabilidade. E agora eu vou trazer outra aqui para você, que eu já falei aqui para você. Você precisa reprogramar a mente. Primeiro é autorresponsabilidade, ok? Quais são as 2 formas aqui que nós vamos mudar? Primeiro, de tudo, autorresponsabilidade. Chama para você. Eu sou o criador da minha vida, eu sou o criador da minha família, eu vou mudar a história da minha família. Eu vou ser a primeira pessoa abençoada prosperamente. Eu vou ser a primeira... porque eu venho de uma linhagem que todo mundo tem glaucoma, todo mundo tem pressão alta, todo mundo tem diabetes. Eu vou falar uma coisa para você, enquanto você fica pensando nisso, tem pessoas que estão usando o poder da mente para ser curados de câncer, para ser curados de doenças que foram de laudos, de invalidez, de ficar paralítico na cadeira de roda. Quer que eu te dou um exemplo? Olha aqui, Dr. Joe Dispenza. Depois você vai ler a história desse neurocientista, olha esse livro dele, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. O que vem falando esse livro? Que isso aqui é neurociência pura. Que eu devorei esse livro também. O que eles vêm falando? Vem falando aqui, você muda seu corpo, você se autocura. Existe um poder no nosso subconsciente, que foi isso que Deus deu pra gente. Deus deu, já a parte dele Ele fez com a gente. O poder de refazer, de autocurar. Já percebeu? Quando a gente faz um cortinho, aquele corte ele vai sozinho, se você não passar nada, ele vai sozinho se regenerando a sua pele. Abra sua mente, o poder está tudo dentro de você, você precisa reprogramar as suas crenças, reprogramar aquilo que você realmente acredita que tem te levado, até hoje te trouxe até aqui, em situação difícil, de dificuldade, em situação muito complicada. Como seria então você agora acreditar que é possível reprogramar essas crenças? E é possível, tem pessoas que estão, gente, são histórias lindas. Esse neurocientista, Dr. Joe Dispenza, ele teve um acidente que ele fraturou a coluna dele, teve 4 laudos de médicos especialistas dizendo que ele seria paralítico. Se ele operasse, ele ia ser paralítico e ele não ia sair da cama. Ele usou o que ele tinha aprendido através da meditação, através do poder da mente. E ele conta aqui nesse livro que ele fez o quê? Ele refez a coluna dele. Ele refez a coluna dele. Então, se nós temos o poder, está em nós, que Deus, o Criador, não importa como você vai chamar,
Existe um maestro que está orquestrando tudo isso. Ele te deu esse poder. A parte dele, na cocriação, ele já te deu esse poder. Está na sua mente. Mas o que acontece? Você alimenta a sua mente com programas, sabe, negativos. As palavras que saem da sua boca são negativas. Os seus pensamentos são negativos, os seus comportamentos são negativos. Você entra em grupos que fala mal do outro, fala mal do vizinho, fala mal na frente da pessoa é uma coisa, por trás é outra. Então tudo isso são energias densas que você vai fazendo o quê? Vai limitando a sua potência, vai te diminuindo, vai fazendo com que um ser criativo, poderoso, com a capacidade de mudar, de se curar. Imagina mudar uma história, imagina viver uma prosperidade. Mas vai o quê? Se diminuindo. Por quê? Julga, culpa, aponta e ainda o pior, coloca a responsabilidade no outro, que é toda sua, toda minha. Eu sei que hoje eu estou aqui um pouco mais firme com você, mas é necessário às vezes isso. Você precisa entender que é você, que tudo está em você, que somente você pode fazer isso. A parte, Deus já fez a parte dele. A parte que cabe a ele já foi feita. Te deu um cérebro poderoso, te deu um... Hoje, se você decidir agora, gente, é tão poderoso isso. Eu tive que estudar neurociência para eu acreditar na lei da atração. E agora eu acredito tanto que o meu curso tá aí, gente. Se você estiver interessado, vai no link da bio. Vai ali no link da bio. Eu disponibilizei esse curso por um preço menor que um lanche que eu comprei para o meu filho hoje. Para que você não tenha desculpa. Agora, se você quiser se arrumar desculpa, se vitimizar, é outra coisa. Tem gente que usa o vitimismo como amuleta. Tá tudo bem, cada um escolhe o estilo de vida que quer viver. Eu decidi não ser mais vítima. Eu decidi pegar a minha dor e eu diminuir o volume da minha dor. Que eu não quis mais escolher a minha dor. Porque aquela dor, aquela mágoa, aquele rancor, ressentimento, estava destruindo toda a minha vida e a vida da minha família. Entende? Destruindo toda a minha vida e a vida da minha família. Inclusive minha filhote entrou aí agora, a Júlia. A menina mais linda do universo, gente. É ela, é a Júlia. Te amo, filha. E olha só, gente. Ó, tem até meus parentes aqui também. Que lindo. Sejam bem-vindos, gente. Ai, que lindo. Amo vocês, tá? Então, é isso. Você precisa chamar... Você precisa entender isso. Enquanto pessoas estão se curando, se autocurando. Enquanto pessoas estão... Gente... fazendo coisas incríveis, você ainda está duvidando da lei universal da atração, está duvidando de que você é capaz de arrumar um emprego melhor, você está duvidando de que você é capaz sim de honrar com seus compromissos, que você é capaz sim de ter uma vida melhor, que você é capaz sim de atrair um companheiro sincero, um companheiro mesmo, um companheiro que fecha com você em tudo, que está junto com você, que te apoia, que te complementa. Você está duvidando disso, enquanto outras pessoas, usando o poder da mente, usando o poder que descobriram que está aqui, que o Criador nos deu para refazer qualquer história. É história de doença? É história de escassez? É história de dificuldade, de problema emocional, psiquiátrico? É hereditariedade? Vou falar uma coisa para você, busca um nome chamado Bruce Lipton, um também biólogo, também neurocientista, ele está provando que não importa qual é o seu gene. Quando eu estava falando aqui, muitas pessoas acreditam que vai morrer de câncer porque está dentro da família, que vai de diabetes, de pressão alta. Nós temos uma parcela do nosso gene, mas a nossa mente ela é tão poderosa que se você decidir não ativar esses genes, se você não focar e não decidir que isso não é uma verdade, que isso não vai acontecer com você, adivinha? Não vai acontecer com você. Agora, se você está focado nisso, minha família toda morreu de câncer, de pressão alta, de diabetes, de não sei o que, sabe o que vai acontecer? Você vai ativar esse gene em você. Você não é os seus genes. Você não é o que aconteceu com você. Você é aquilo que você decide ser. Há um poder na decisão. Quando você... A questão neurológica é tão maravilhosa, nosso cérebro é tão incrível, que apenas o poder de decidir, quando você decide, se nessa noite aí você decidir mudar a sua vida, fala, ok, estou decidida, sabe o que vai acontecer? O teu cérebro ele já recebe uma mensagem de paz, ele já recebe uma mensagem de tranquilidade, e ele já recebe essa mensagem e ele já começa a produzir hormônios que te trazem bem-estar, te trazem felicidade, como ocitocina, dopamina, esses tipos de hormônios.
Então, gente, a primeira coisa, não existe você querer mudar se você estiver com a mentalidade, a mesma mentalidade. Sabe, não adianta, não adianta. Olha o que a Renata falou aqui, somos imediatistas e quando as coisas não saem do nosso jeito, nos sabotamos e duvidamos. Existe um lugar, verdade, Rê, verdade. Sim, eu tenho certeza que você está decidida a mudar. É verdade. Você sabe que eu vou trazer algo aqui que me veio agora. Muitas vezes a gente também, olha só que coisa incrível, a gente também fica se esbarrando, ou então a gente usa nossos sabotadores como uma muleta. Olha só, Rê, você trouxe uma gratidão por você trazer essa consciência para mim. A gente usa, é porque são os meus sabotadores. Será que você não está justificando ou usando como amuleto também esses sabotadores? Carl Jung, gente, que o maior psicanalista, psicólogo, né? Todo mundo fala psicologia junguiana, mudou, transformou, que trouxe a consciência, o subconsciente. O que acontece? Ele fala que você não é aquilo que aconteceu com você. Você é o que você escolhe ser. Você não é o que aconteceu com você. Você é aquilo que você escolhe ser. O que você escolhe ser hoje? O que você escolhe ser a partir de hoje? O que você escolhe? Albert Einstein já dizia, não tem como você resolver o problema que você está com a mesma consciência que você criou ele, com a mesma mente que você atraiu esse problema para sua vida. Então, o que precisa? Você precisa mudar a mente para encontrar novas possibilidades. Você precisa reprogramar. Então, as crenças limitantes que a gente estava falando aqui, 2 tipos de crenças limitantes, que são as crenças limitantes pessoais e as crenças limitantes coletivas. Como é que você vai fazer isso? Da mesma maneira que elas entraram na sua vida. Você vai o quê? Primeiramente é o que? Se autorresponsabilizar, tomar consciência, ok. Eu tenho essas crenças, só que não vem, gente, eu não sou o tipo da mentora, da treinadora, que vou fazer você vai procurar de onde veio suas crenças. Não, seu pai é culpado, sua mãe é culpada, sua tataravó é culpada, vamos lá, vamos fazer regressão para encontrar. Não sou nada contra isso, porém eu não é o meu estilo educacional, não é a minha didática. Não é. Ju, mas eu não preciso saber quais são minhas crenças. Você quer saber? Olha para a sua vida. Olha para o seu externo. Se você não está vivendo abundância financeira, se você... Ju, abundância, tá bom. Se você não está conseguindo ao menos pagar os seus boletos com tranquilidade, sobrando um dinheiro para você viajar, para você fazer o que você quer, você está vivendo o seu sonho? Não está. Então existe crença financeira, ponto. De onde ela veio? Esse momento não interessa para ficar buscando, vamos buscar e cavar. Gente, pelo amor de Deus, sejam práticos. Se você soubesse o quanto é simples, você só precisa aceitar que muita gente tem um orgulho, fala, não, eu não tenho crenças limitantes. Isso é porque Deus quer. Será mesmo que Deus quer isso? Será mesmo, gente? Pensa um pouco, você tem inteligência, uma inteligência que se você acessar 10% dela, você é capaz de se autocurar. E não é uma inteligência, é um autoconhecimento, na verdade. Então, a gente fica arrumando, amuletas. A gente fica arrumando amuletas. E tem gente ainda que, não, é culpa da minha crença limitante. Como assim? Tá culpando a crença limitante. Não, é culpa da minha crença limitante. Deixa eu falar uma coisa pra você. Uma vez que você tem consciência disso, você tá aqui. Se você tá aqui é porque você tem consciência. Uma vez que você tem consciência da sua crença, da crença que você tem crenças limitantes, você já tem o poder, você já está à frente, Sinceramente, gente, tem 95% está dormindo no inconsciente. 95% está dormindo no inconsciente. Se você já tem consciência de que você tem crenças limitantes, você já está à frente de muitas pessoas. Você faz parte da minoria, infelizmente. Você tem consciência, ok. Agora o que você precisa é chamar para si, falar, eu vou mudar essa história e reprogramar. E decidir reprogramar através de autoconhecimento. Então, agora, nesse momento, deixa eu ver aqui quanto tempo tem. Já tá quase, já vou terminar, gente, porque já tá mais de 1 hora de live. E gratidão por vocês estarem até aqui, é porque vocês estão decididos mesmo. Vocês são fantásticos, maravilhosos. Como eu posso reprogramar, Ju?
a minha mente. Da mesma maneira que foi programada. Ela não foi programada por repetições, gente. Se você ouviu várias coisas no inconsciente coletivo, né? Tá todo mundo falando, é difícil ganhar dinheiro, dinheiro não dá em árvore, homem não chora, esse tipo de crença coletiva. Cada vez que você identificar uma crença, cada vez que você perceber que é um pensamento negativo, o que que você vai fazer? Simples assim. Vem comigo, gente, agora. Ó, cancela, cancela, cancela. Cancela, cancela, cancela. Ju, preciso falar 3 vezes? Preciso fechar os olhos? Não, gente. Eu gosto de fechar os olhos, é uma maneira de eu desligar dos meus 5 sentidos naturais, né? Os 5 sentidos externos, os 5 sentidos, e entrar pra mim. Cancela. Ju, simples assim, gente, eu vi uma palestra 10 anos atrás do médico Lair Ribeiro falando isso. Eu vi o ano passado, uma palestra dele de 10 anos atrás, ele ensinando no workshop dele, o sucesso não acontece por acaso, é pura lei da atração, pura lei da atração. E aí ele ensina, esse cancela, sabe? Você tá dando comando para sua mente cancelar. Comando, porque os pensamentos eles vão vir, lembra das vozes, lembra lá que vai vir o medo, vai vir a insegurança, vai vir, mas se você não alimentar eles, eles vão ficar fraquinhos, a voz, você não vai nem ouvir direito. Se por acaso você ouvir, você vai falar, cancela, cancela, cancela. Ó, a Júlia, minha filha, falando, gente, eu escuto cancela, cancela o dia inteiro com essa mulher incrível. Eu amo demais. Ai, gente, ela é maravilhosa, minha filha, né? É verdade. Eu ensinei meus filhos, gente, né? Não é à toa que eles são maravilhosos, né? Eles são bons alunos, excelentes, na verdade. São excelentes profissionais. Minha filha é uma excelente profissional. Mas isso é mérito dela, porque ela deu ouvido pra mim, né? Ela decidiu ouvir o que eu tinha pra falar e ela tá criando uma realidade, fez 18 anos semana passada e tá criando uma realidade de prosperidade e caminhando para prosperidade em abundância, prosperidade plena, que é isso que ensina para os meus filhos, o poder da mente que eles têm. Então, você vai, cada vez que você falar, porque você vai falar? Gente, eu falo também. Mesmo mais de quase 6 anos estudando sobre a mente, tem dia que eu me pego assim, o que eu faço? Quando estou percebendo uma energia muito negativa e que eu baixei minha vibração, que eu comecei a olhar e julgar alguma coisa, então a reclamar com meu marido, reclamar com meus filhos alguma coisa, eu entro pro meu cantinho, eu falo cancela, cancela, cancela e também vou pro Ho'oponopono, tá? O Ho'oponopono, ele não é uma técnica. Ho'oponopono é uma filosofia, é um estilo de vida dos havaianos. Os havaianos, gente, eles são os ancestrais com muita sabedoria, que são a sabedoria dos kahunas, sabe? A sabedoria dos runas também, vem todo deles. Eles têm muita sabedoria. Tanto é que o Ho'oponopono está mudando a história de milhões de pessoas. E eu fui, né, como eu era a descrente, um monte de coisa, e fez parte de mim essa descrença, porque se eu não tivesse duvidado, eu não teria estudado tanto e hoje eu não teria conteúdo para trazer para você, eu não poderia falar com tanta certeza, tanta veemência, tanta convicção de que se você decidir mudar e reprogramar sua mente, você muda a sua vida, porque tem base na neurociência, mas também tem base nas filosofias antigas, base na espiritualidade, gente. Tem sim um pouquinho de misticismo, um pouquinho de magia, porque nós somos feitos disso. Somos feitos de sabedoria, somos feitos de espiritualidade, somos feitos de um pouquinho de magia, um pouquinho de misticismo. Somos nós. Assim somos nós. Então, quando tá muito assim, quando eu percebo o Ho'oponopono, eu sinto muito. Me perdoe, sou grato, te amo. Sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. Para quem que eu tô fazendo isso, Ju? Para sua mente subconsciente, sabe? Sinto muito por essas memórias, porque tudo negativo são memórias. A gente só tá carregando memórias negativas. E elas estão o quê? Voltando lá no início da live com o Dr. Augusto Cury, elas estão rodando no piloto automático as memórias negativas. Muitas vezes você nem sabe porque tá triste, porque tá deprimido, porque falou isso, porque tá assim. Ok. Vamos pro Ho'oponopono, que o Ho'oponopono é o quê? Morna Simeona trouxe o Ho'oponopono da identidade própria. É voltar para si e falar consigo mesmo, com seu subconsciente, com sua criança interior, com o seu eu superior, com sua centelha divina. Eu sinto muito por essas memórias. Me perdoem por essas memórias vir à tona. Sou grata por você lembrar que elas estão aqui ainda
e eu te amo, queridas memórias. Sabe? Eu te amo. É isso, não precisa... Gente, não tente entender com o seu lado racional. Não tente entender. Então, 2 formas aqui que eu entreguei para vocês para reprogramar a mente. Quando vir pensamentos, sentimentos, palavras negativas, você vai fazer o quê? Cancela, cancela, cancela. Você vai dar comandos de cancela para sua mente. A sua mente está esperando um comando seu. Cancela, cancela, cancela. Ju, não teve efeito, não consegui. Coloca junto o Ho'oponopono. Não tenta explicar com a sua mente racional o Ho'oponopono. Simplesmente viva. Quem pode colocar aí as 4 frases do Ho'oponopono? Ó, meu filho de 10 anos faz Ho'oponopono, eu acho que desde 9 anos de idade. A Juju, que tá aí também, minha linda, faz também Ho'oponopono. Quando eles estão muito assim, ou quando a minha filha tá aí com, né, aqueles dias de mulheres, eu falo, ó, Ho'oponopono. Ho'oponopono em casa é estilo de vida, eu nem falo que é uma técnica. O Ho'oponopono. Então, eu faço todo dia, hoje não faço mais todos os dias, mas muitas vezes eu estou assim, quando eu percebo eu estou fazendo o Ho'oponopono, que já ficou rodando, eu já gravei no meu subconsciente, mas muitas vezes quando eu percebo que está muito assim, aí eu paro e vou para as repetições do Ho'oponopono, e não importa quantas vezes, não tem isso, gente, importa quanto você se sentir bem. Para, respira e... Cadê as 4 frases aí do Ho'oponopono? Quem que pode falar para mim? Ah, Rê, gratidão, Rê. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Gratidão, Juju. A Ju também, minha filha. Então, para resumir, gente, para aqui, Ju, como que eu posso começar a reprogramar minha mente? Como que eu posso mudar a minha mente? Você não vai mudar a sua mente se você não conhecer o seu sistema de crença. Você precisa se autoconhecer. Eu estou chamando você para despertar, um despertar de você, de conhecer o funcionamento da sua mente, para que você crie uma nova realidade, para que você acesse o que já está disponível para você. Então, eu estou te convidando para você usar do poder da sua mente, se autoconhecer e criar uma nova realidade. Se fizer sentido para você, olha a Rê falando, amo o Ho'oponopono. Eu também, gente, o Ho'oponopono é maravilhoso. Eu não gosto de falar que é uma técnica, é um estilo de vida. É um estilo de vida. Tantas vezes que eu já tá tanto comigo, com a minha família, que eu às vezes esqueço de falar isso nas lives, sabe, gente? Mas olha, não se esqueça de Ho'oponopono. Faça, é simples assim. Não fique questionando, simples assim. Sinto muito, me perdoe, sou grata, te amo. Então, se autoconheça, conheça o sistema de crenças e decida hoje mudar. Decida hoje tomar um passo para reprogramar sua mente e criar uma nova vida. Deus, o Criador, o Universo, como você chama, Ele já disse sim para você. Agora falta você, somente você, dar o passo e você querer mudar e você querer se autoconhecer. Eu tenho um canal no YouTube, não sei se vocês já conhecem, gente, vai lá, eu acho que aí no link da bio também tá aí um canal no YouTube, tem uma meditação para memórias negativas. Ai, gratidão, meu Deus, por ter me lembrado. Gente, aí no link da bio tem uma meditação maravilhosa, uma meditação gratuita, você só coloca lá, ela é o quê? A limpeza de memórias profundas, tá bom? Minha bateria tá acabando, que já tá na hora de a gente terminar. Clica lá. Vai lá no link da bio e escuta aquela meditação hoje antes de dormir, para você limpando as memórias também, tá? Memórias de dor, de insegurança, de preocupação, tudo aí para reprogramar, ajudar a reprogramar a sua mente. Se você achar que você está no momento, vem comigo, entra pro curso Lei da Atração, também tá lá no link da bio. Só essa semana, gente, com uma condição muito especial, tá bom? Eu agradeço muito vocês por estarem aqui comigo até essa hora. Sou muito grata de verdade e eu espero que vocês tenham entendido que eu trouxe aqui, esse conteúdo maravilhoso. Eu tenho certeza que se você conseguir colocar aí na sua vida, entender que você é autorresponsável, aqui, outro livro, que você entender que é você que pode mudar, você que pode transformar e criar uma nova realidade, você vai sim criar, ok? Tá bom, gente? Gratidão infinita por vocês estarem comigo aqui até agora. Vai lá no link da bio, veja a meditação, veja o curso, se tá no momento de você entrar nesse curso. Gente, tá com uma condição muito legal para vocês, tá bom? Eu agradeço e sinto muito, me perdoe, sou grata, te amo. Rê,
Regiane, boa noite. Não tem problema, vê depois essa live, tá? Amiga, também te amo. Beijo, Rô. Beijo, queridos alunos. Gratidão para vocês que entraram já no curso, tá? Muito obrigada. Tchau, tchau.